Globo Livros apresenta O Poder dos Ansiosos. 9 passos para usar a ansiedade a seu favor. De David H. Rosmarin. Narrado por Gabriel Fonseca. Este livro é dedicado aos meus maravilhosos colegas do Centro para a Ansiedade e do McLean Hospital da Faculdade de Medicina de Harvard, que ensinam como prosperar apesar da ansiedade. Prefácio. Para quem é este livro? Minhas experiências nos últimos 20 anos de clínica me mostraram que todo mundo cai em um dos 4 grupos amplamente definidos de saúde emocional e comportamental: desabrochando, murchando, perturbado e gravemente perturbado. Mais precisamente, todo mundo, em algum momento, pode ser alocado em algum desses 4 grupos e, ao longo da vida, ir de um a outro em tempos diferentes. O primeiro grupo é formado por quem está desabrochando. Bem diferente de prosperar, que pode ocorrer a qualquer ponto do contínuo, as pessoas desabrochando estão indo bem na vida em geral. Sentem-se bem consigo mesmas e não estão sobrecarregadas com nenhuma grande dificuldade ou doença física. A maioria dos indivíduos que estão desabrochando ainda precisa de algum apoio para continuar nessa categoria, e isso pode vir de amigos, familiares, coaches, mentores espirituais ou religiosos e, potencialmente, livros de autoajuda, como este. O segundo grupo não está em sofrimento clínico, mas também não está desabrochando. O melhor termo que ouvi para descrever essas pessoas foi empregado pelo psicólogo Adam Grant, de Wharton, durante a pandemia de Covid-19, nas páginas do New York Times. Murchando. Quem está nesta categoria, diz Grant, se sente meio esquisito, sem alegria nem objetivo, e, portanto, tem dificuldade de manter o bom humor no contexto dos estressores da vida. Indivíduos murchando precisam de todos os apoios de que quem está desabrochando pode se beneficiar, mas, em geral, de uma quantidade maior deles. Também se beneficiam de um grupo de apoio, um check-up de saúde mental ou até uma consulta ad hoc, uma sessão de vez em quando, com um profissional dessa área para monitorar seus sentimentos e comportamentos, implementando algumas estratégias mais avançadas. O terceiro e quarto grupos são território clínico. Esses indivíduos precisam procurar profissionais de saúde mental, como eu mesmo, para acompanhamento. O grupo 3 inclui quem está perturbado. São pessoas significativamente afetadas por sintomas de um ou mais transtornos mentais, como ansiedade, depressão, uso de álcool ou drogas e coisas do tipo. Costumam, porém, funcionar bem no dia a dia e se cuidar com um apoio mínimo, por exemplo, terapia semanal, 1 ou 2 medicamentos psiquiátricos básicos. Não são de forma alguma superfelizes, mas no fim das contas, saem da cama, vão trabalhar, tomam banho e escovam os dentes com regularidade razoável e não apresentam risco importante a si mesmos, como suicídio ou automutilação. O grupo 4 está gravemente perturbado. Esses indivíduos precisam de vigoroso cuidado profissional para funcionar ou ficar seguros. Em geral, necessitam de terapia intensiva várias vezes por semana, medicamentos psiquiátricos avançados, sob gestão autônoma e possível cuidado residencial ou internação psiquiátrica. O objetivo desses tratamentos, claro, é ajudar a reabilitar e facilitar a recuperação para os pacientes poderem passar as categorias perturbado, murchando ou até desabrochando. Felizmente, é uma trajetória comum. Como já comentei, todos os 4 grupos precisam de orientação, apoio e ajuda na área de bem-estar emocional. Até quem está desabrochando precisa de apoio para continuar nessa categoria tão desejada. Além do mais, como também mencionei, não só as pessoas podem flutuar entre as categorias ao longo da vida, como é isso que normalmente acontece. Já vi muitos pacientes gravemente perturbados, indivíduos que precisavam de internação psiquiátrica, desabrocharem. E também vi muitos indivíduos desabrocharem por anos, ou até décadas antes de serem atingidos por uma tragédia, momento no qual passam a uma perturbação ou perturbação grave.
como ensinou o filósofo grego Heráclito. Ninguém entra no mesmo rio duas vezes, pois, ainda que seja o mesmo rio, já não somos os mesmos. Em essência, a mudança é a única constante. O conteúdo deste livro é apropriado para quem está em qualquer um dos 4 grupos. Indivíduos desabrochando muitas vezes têm alguma ansiedade, e pode ser útil aprender a aproveitá-la para ser mais autoconsciente, conectar-se mais com os outros e alcançar mais de seu potencial. Quem está murchando também pode se beneficiar do livro. Muitas vezes, o auto-julgamento que vem com sentir-se meio esquisito torna difícil viver, e esta obra mostrará como a ansiedade não só é normal, como frequentemente um grande sinal de força interior. Quanto a quem está perturbado, ou gravemente perturbado, por um lado, este livro tem muito conteúdo relevante, prático e útil. O leitor passará a ver a ansiedade de outra maneira. A única ressalva é que este livro sozinho provavelmente não dará apoio o bastante para quem está perturbado ou gravemente perturbado. É preciso aliar uma ajuda profissional, como psicoterapia ou farmacoterapia. Afinal, livro nenhum pode substituir o cuidado de saúde mental individualizado e profissional. Em suma, todos nós podemos nos beneficiar destas estratégias para prosperar com a ansiedade, mas alguns podem precisar também de apoio adicional. Este livro contém dezenas de histórias de pacientes meus. Todos os nomes e detalhes que possam identificá-los foram mudados para proteger sua privacidade. Além disso, na maioria das vezes, as descrições são combinações de muitos casos que foram simplificados para refletir conceitos e abordagens gerais. Introdução: Como prosperar numa nova era de ansiedade. Há cerca de uma década, depois de mais de 10 anos de estudos universitários, eu havia assumido uma posição no corpo docente da Faculdade de Medicina de Harvard. Um emprego dos sonhos, quando me apareceu uma oportunidade espantosa. Fui convidado para instalar um centro de estudos da ansiedade em Nova York, mas isso exigiria viajar de trem 2 vezes por semana de Boston para Manhattan. Um trajeto que, ida e volta, levava 8 horas. Ainda assim, a oportunidade era boa demais para ignorar, então deixei minhas ressalvas de lado. Aluguei um consultório em Midtown Manhattan e montei um cronograma de viagens que incluía passar de 1 a 2 dias lá, ao mesmo tempo em que dava aulas e fazia pesquisas em Boston. Logo depois, porém, surgiu um problema que eu não havia previsto. Embora tivesse construído uma reputação em Boston, eu era um desconhecido em Nova York. Minha afiliação acadêmica prestigiosa e todos aqueles dispendiosos anos de treinamento pareciam não significar nada. Eu mal conseguia que me encaminhassem pacientes, e de início tinha apenas um. E esse paciente pagava um valor reduzido, que nem cobria o custo da minha viagem semanal, quanto mais as despesas do consultório. As contas e o estresse se somaram, além de alguns maus hábitos. Eu estava comendo muita comida gordurosa de delivery, meu tempo para fazer exercícios diminuiu e eu não dormia direito por causa do trajeto extenuante. A cada quarta-feira, eu saía de casa em Boston às 6 da manhã e voltava depois da meia-noite da quinta. Depois de alguns meses, comecei a sentir o peso desse arranjo. Esse cenário todo me tirava muito da minha zona de conforto. Mas, quando debati a situação com meus mentores e minha esposa, todos disseram que ainda era cedo e eu devia seguir o plano. Ainda assim, estava começando a aparecer não só um peso excessivo, mas também um risco enorme. Eu tinha assinado um contrato de aluguel de 1 ano para a sala. Já havia gastado com móveis e montado um site para atrair clientela. Mas ninguém vinha. Uma manhã, depois do trajeto Boston para Nova York, eu estava saindo da Penn Station para atender meu único paciente do dia, quando recebi dele um e-mail inesperado cancelando a sessão. Fui dominado por uma onda de ansiedade. A isso, seguiu-se rapidamente uma autocrítica por ser hipócrita. E então, um pico de pensamentos catastróficos. Opa, pensei, era para eu estar ajudando as pessoas a superarem a ansiedade delas, e eu mesmo estou ansioso. Como vou ter sucesso?
Devo estar a caminho do fracasso. Naquele momento, percebi que precisava praticar o que estava pregando. David, claro que você está ansioso, disse a mim mesmo, quase falando alto no meio da rua. Você decidiu assumir um grande desafio, e no momento a situação é genuinamente estressante. Aliás, se você não estivesse se sentindo ansioso durante um desafio, provavelmente não valeria a pena enfrentá-lo para começo de conversa. Você está sonhando grande e é inevitável que enfrente algumas questões espinhosas pelo caminho. Seja humilde e aceite os desafios de cabeça erguida. Não tem problema se não está indo como você quer. Só porque você não tem sucesso de cara, não quer dizer que não vai desabrochar mais para a frente. Largue sua necessidade de controle e não deixe a ansiedade ser um obstáculo. Você tem um objetivo, você tem um sonho. É algo que você quer fazer e sua ansiedade não pode detê-lo. Você pode transcendê-la. Sua ansiedade é normal. Você sabe, no fundo, que esses limites não são reais, só percebidos, e que não precisa desistir só porque está difícil. Quando cheguei ao consultório, eu já me sentia imensamente melhor do que estivera em semanas. Como meu paciente tinha cancelado, tirei esse tempo para refletir sobre o que tinha acabado de acontecer. Em vez de ignorar minha ansiedade ou tentar bloqueá-la, eu a usei para prosperar. O que havia começado quase como um ataque de pânico tinha virado um momento de conexão interna. Minha conversa comigo mesmo tinha mudado de crítica e catastrofismo a aceitação e encorajamento. Nas semanas que se seguiram, continuei prosperando quando minha ansiedade surgia. Não porque meu consultório tivesse decolado, já que ainda estava começando, mas por causa de algumas mudanças que decidi fazer. Comecei aquela semana encontrando um restaurante melhor e com um ambiente tranquilo, que servia refeições saudáveis. Na semana seguinte, levei minhas roupas de ginástica na mala e comecei a me exercitar toda a quinta de manhã em Nova York. Mais importante, em vez de suportar sozinho todo o estresse da minha vida profissional, eu me conectei com outras pessoas. Falei longamente com minha esposa, meus mentores e alguns amigos sobre minha ansiedade e como eu estava me sentindo. No início, fiquei com vergonha de ser especialista em ansiedade e reconhecer que eu mesmo estava sofrendo com ela. Mas me abrir aumentou minha conexão com as pessoas. Também me entreguei à minha ansiedade e aceitei que, embora eu pudesse escolher dar meu melhor, qualquer sucesso que tivesse seria determinado por forças além do meu controle, e eu provavelmente sentiria ansiedade ainda por algum tempo. Reconhecendo que a ansiedade é natural para quem procura conquistas monumentais, comecei a identificar, aceitar e, por fim, transcender meus limites. Pensando naquele dia, percebo que ele cristalizou toda uma filosofia de lidar com sofrimentos mentais. Podemos prosperar com a ansiedade. O que eu tinha visto como hipocrisia era, na verdade, um chamado, me dizendo que não é preciso se livrar da ansiedade para ter uma vida feliz e produtiva. Pelo contrário, ter ansiedade pode nos ensinar coisas sobre nós mesmos, aprofundar nossos relacionamentos com os outros e permitir que atravessemos nossas barreiras internas para conquistar nossos maiores sonhos e objetivos na vida. A ansiedade pode ser uma grande bênção, se aprendermos a lidar com ela e a usá-la para prosperar. Acredito que muitas abordagens atuais à ansiedade falhem, porque são baseadas inteiramente no modelo médico. Em geral, as pessoas procuram eliminar, ou ao menos reduzir, a ansiedade. Claro, ninguém quer viver sempre ansioso, mas as melhores ferramentas para lidar com isso envolvem aprender a ter autocompaixão, conectar-se com os outros e aumentar nossa capacidade de tolerar a diversidade, desconforto e incerteza. Durante a última década, meu consultório de Nova York cresceu e passou a atender mais de 1.000 pacientes por ano. Nossa equipe de 70 pessoas, e que segue em expansão, agora ocupa 4 escritórios em Nova York e mais 2 em Boston. E os dados que coletamos de nossos pacientes e terapeutas confirmam o que eu mesmo aprendi muitos anos atrás.
podemos ter uma vida vibrante e produtiva com ansiedade. Aliás, podemos aproveitar o poder da ansiedade para prosperar e desabrochar. A nova era da ansiedade. Segundo o National Institute of Mental Health, antes da pandemia de Covid-19 em 2020, aproximadamente 1 em 3 adultos americanos experimentaram um transtorno de ansiedade em algum ponto da vida, quase 1 em 5. Entre adolescentes, a situação era ainda mais grave. Quase 1 em 3 adolescentes americanos experimentam um transtorno de ansiedade a cada ano. Por mais que essas taxas sejam alarmantes, a preocupação maior é a crescente gravidade da ansiedade. Mesmo antes da pandemia, um número substancial de pessoas já sofria com níveis clinicamente significativos de ansiedade que eram genuinamente debilitantes, a ponto de não conseguirem trabalhar. Em muitos casos, a ansiedade pode também ser associada ao que é conhecido no mundo terapêutico como automutilação não suicida, que pode incluir cortes, queimaduras e outras formas de se machucar. Nessa mesma linha, a taxa de suicídio total ajustada pela idade nos Estados Unidos aumentou 35,2% de 1999 a 2018. Nem é preciso mencionar que todos esses números hoje estão ainda mais altos. A Organização Mundial da Saúde relata que a ansiedade no mundo todo subiu em 25% desde 2020. O interessante é que a primeira metade do século XX foi chamada de Era da Ansiedade, em parte por causa da crueldade das 2 guerras mundiais, dos genocídios e do uso de armas nucleares em populações civis. Porém, falando de modo objetivo, da virada do século XXI até hoje, mesmo antes da pandemia, estamos mais ansiosos do que em qualquer outro momento da história. Aliás, crianças saudáveis, normais nos Estados Unidos, hoje têm níveis mais altos de ansiedade do que pacientes psiquiátricos hospitalizados de meados dos anos de 50. Vamos pausar para fazer uma pergunta básica. Por que nossa sociedade é mais ansiosa hoje, sendo que os níveis gerais de segurança, proteção e estabilidade financeira são bem melhores do que eram em meados dos anos 1900? Sim, disparidades sociais e econômicas sérias existem em todos os lugares. Mas hoje, o cidadão médio tem bem mais acesso à tecnologia, informação, oportunidades educacionais e cuidados médicos básicos do que 100 anos atrás. Então, por que nossa ansiedade atingiu níveis tão altos, sendo que nossos estressores parecem ter diminuído? Uma resposta é o motivo de eu ter escrito este livro. Transformamos a ansiedade em algo de que se livrar, porque cometemos o erro de temer a ansiedade em si. Precisamos interpretar nossa ansiedade não como algo a superar, mas como algo que pode potencialmente melhorar nossa vida. Num nível básico, a ansiedade se parece um pouco com um alarme de incêndio. Não é ruim o alarme disparar porque você deixou o fogo ligado depois de cozinhar. É bom. O alarme nos avisa que temos um problema com que lidar e, desde que nos atentemos cedo o suficiente ao som desse alarme e tomemos a atitude certa, nesse caso, desligar o fogo, podemos ficar totalmente bem. Porém, se ficarmos pulando para cima e para baixo e começarmos a nos repreender por deixar o alarme disparar, ou se reagirmos de forma exagerada ao alarme, estamos tornando ruim uma situação potencialmente positiva. Pior ainda, se desconectarmos o alarme porque o barulho constante nos perturba e irrita. Bom, é muito provável que acabemos pondo fogo na casa. Medo da ansiedade. Quando Amélia descreve o primeiro surto de ansiedade, diz que parece um furacão que vai aumentando em intensidade. Isso ocorre porque os ventos tempestuosos da ansiedade são seguidos por uma torrente de culpa e vergonha. Eu me julgo por me sentir ansiosa, ela me conta. Já estou nervosa com meu trabalho, mas depois fico preocupada com a possibilidade de ter uma doença, de não ser forte o suficiente e de não conseguir lidar com as coisas.
Começo a me preocupar com o fato de as pessoas acharem que sou insegura e até louca. O simples fato de ver a ansiedade como algo que não deveríamos ter e do qual precisamos nos livrar só faz aumentar nossa ansiedade. Para alguns, isso é mais parecido com uma avalanche do que com um furacão, pois o choque inicial sacode as camadas de detrito mental e emocional até que a pessoa tenha medo de ser sufocada. A ansiedade de Amélia em relação a estar ansiosa piora exponencialmente a ansiedade inicial. Embora tenha um emprego estável em uma empresa de relações públicas, Amélia é socialmente ansiosa há muitos anos, desde a época da faculdade. Ela antes lidava com sua ansiedade social bebendo, mas depois desenvolveu um problema com álcool. Reduziu muito o consumo, o que foi benéfico para ela, mas ao mesmo tempo deixou de lidar com sua ansiedade. Agora, sempre que estou em uma situação social, não consigo parar de pensar que todos percebem que estou me sentindo ansiosa, diz ela. E isso faz com que eu me sinta ainda mais ansiosa. Como resultado, ela se retrai e evita sair muito. Amélia interpreta sua ansiedade como uma indicação de que não é socialmente apta, que não será engraçada, que as pessoas saberão que há algo errado com ela. Isso perpetua um ciclo clássico. É mais provável que ela evite situações sociais, o que, por sua vez, aumenta sua ansiedade, porque ela nunca aprende que é mais sociável do que pensa. Isso faz com que se sinta ainda mais desajeitada com o passar do tempo, o que intensifica sua apreensão social. O que é interessante, em especial, no caso de Amélia, é o quanto ela é sociável. Seu humor é fora de série. E como profissional de marketing, sabe muito bem como conduzir uma conversa. A ansiedade de Amélia não se baseia na realidade. A principal dificuldade é sua percepção de que a ansiedade é um problema. Jim está aprisionado a um ciclo semelhante. É um homem atlético de cerca de 40 anos que trabalha como paramédico, mas é propenso a ataques de pânico. Quando isso acontece, seu coração dispara e a garganta se fecha. Embora esses sintomas não sejam perigosos, no momento em que os sente, Jim pensa: "Ah, não, estou tendo um ataque cardíaco." Ou "Ah, não, vou acabar ficando tão ansioso que não vou aguentar." Essa apreensão faz com que seja liberada adrenalina na corrente sanguínea, aumentando ainda mais os sintomas. A frequência cardíaca sobe, a garganta fica ainda mais apertada e os músculos ficam tão tensos que chega a ser fisicamente doloroso. O ritmo da respiração de Jim também aumenta, porque seu corpo precisa de mais oxigênio para alimentar todas essas mudanças. E sua adrenalina dispara à medida que ele inicia sua reação de luta ou fuga. No entanto, tudo isso ocorre sem nenhuma razão para lutar ou fugir. Na realidade, não há perigo algum. Jim só está respondendo à sua percepção negativa interna de como se sente. A percepção que Jim tem da ansiedade é sua doença. Ele vê o pânico como um problema que deve ser evitado para que não tenha consequências negativas. Entretanto, seu medo do medo em si é o fator crítico que alimenta e exacerba sua ansiedade ao longo do tempo. Para alguns, a ansiedade tem uma maneira insidiosa de evoluir para mais de um tipo de manifestação. Janice, uma aspirante à atriz que trabalha como secretária, tem pavor de voar. Mas ela não tem medo apenas de que o avião caia. Em uma de nossas sessões, ela me contou que sua principal preocupação é que fique tão ansiosa quando estiver no ar que sua cabeça exploda. Mais precisamente, ela se preocupa com não conseguir lidar com seu medo e sair correndo e gritando pelo corredor. Janice tem a percepção de que não consegue lidar com a ansiedade elevada, mas nada disso é verdade. Na realidade, a ansiedade costuma fazer com que as pessoas ajam e pareçam mais calmas. A reação de luta ou fuga ajuda a nos concentrarmos mais na ameaça percebida, o que torna nossas ações mais intencionais e fluidas. Além disso, a ansiedade consome recursos internos, o que torna mais difícil pular e gritar. No caso de Janice, ela admite que nunca perdeu o controle ao se sentir ansiosa e, quando muito,
tende a ficar sentada em silêncio, sentindo uma onda de medo. Janice também reconhece que nunca tentou lidar de forma organizada com sua ansiedade de voar. Ela não sabe realmente se sua cabeça vai explodir caso a ansiedade atinja o pico a bordo de um avião. Em vez disso, simplesmente evita voar, a tal ponto que, quando sua prima se casou na Flórida, pegou um trem de Nova York, uma viagem que durou quase 2 dias inteiros em vez de 3 horas. Janice procurou ajuda somente quando sua ansiedade cresceu a ponto de ela evitar não somente viagens aéreas, mas todas as situações em que pudesse se sentir ansiosa e ficar presa. Começou a evitar não apenas aviões, mas também metrôs, ônibus e atravessar pontes ou túneis. Tudo isso é difícil quando se mora em uma cidade como Nova York. Assim, o mundo de Janice está ficando cada vez menor, porque ela tem medo de algo que não é objetivamente perigoso: sua ansiedade. E sem nenhuma prova real de que seus sentimentos poderiam, de fato, prejudicá-la. Ela está convencida de que isso acontecerá, porque está ansiosa com sua ansiedade. Meus 20 anos de trabalho com pacientes mostraram que as pessoas que sofrem de ansiedade, em geral, se julgam e catastrofizam sua ansiedade. Isso significa que deixam a mente correr solta, imaginando os piores resultados possíveis de uma ação ou acontecimento. O mesmo fenômeno ocorre em outras áreas da saúde mental. Pessoas com depressão costumam evitar situações que as deixam estressadas, por medo de ficarem mais deprimidas. Elas se criticam internamente por se sentirem tão deprimidas, o que, lógico, só piora a situação. Pessoas com dor crônica projetam que desconfortos de leves a moderados piorarão de forma contínua ou levarão à debilitação, como ficar paralisado pelo resto da vida. Também tendem a se irritar com a dor e a ver suas dificuldades como uma fraqueza interna. Em todos esses casos, o medo de um resultado negativo e a autocrítica geram mais angústia e disfunção do que o necessário. Se você for aprender apenas uma coisa ao fim deste livro, gostaria que fosse o seguinte: a ansiedade em si não é um problema, e não há nada de errado com você por ter ansiedade. A mera experiência da ansiedade é normal. Na verdade, é uma coisa positiva, como veremos mais adiante. E certamente não há nada a temer. Quando percebemos isso, nunca precisamos nos catastrofizar em relação aos sentimentos de ansiedade. Medo da incerteza. Você pode estar se perguntando, por que muitos de nós parecem ter medo da ansiedade hoje em dia? Afinal de contas, se ela não é inerentemente perigosa, apenas incômoda, por que nos causa tanto medo? A explicação mais convincente que consigo encontrar para esse paradoxo é que nossa cultura é obcecada por controle. Hoje temos previsões para tudo, desde mercados financeiros, eleições e epidemias de gripe, até resultados de esportes profissionais e o clima. E, apesar de essas previsões às vezes se provarem notoriamente incorretas, em geral por uma grande margem, nós as examinamos da mesma forma que os adivinhos da Roma antiga faziam com as entranhas de animais sacrificados. Fazemos isso por um motivo simples: nossa cultura não tolera a incerteza. Preferimos prever o futuro e estar completamente errados a ter de admitir que não temos a menor ideia do que vai acontecer. É por isso que muitos americanos são pais helicópteros. Supervisionam todos os aspectos da vida dos filhos para monitorar fracassos e sucessos, não apenas durante a escola primária e a adolescência, mas até a idade adulta. Existe inclusive um novo fenômeno chamado pais cortadores de grama, que leva isso ao extremo. Muitos pais não estão satisfeitos em apenas monitorar e precisam intervir para evitar que os filhos vivenciem até mesmo o mínimo fracasso. Por que outros motivos pais ricos pagariam dezenas de milhares de dólares a um mediador que promete a admissão do filho em uma faculdade da Ivy League? Não acreditamos suficientemente em nós mesmos. Ficamos aterrorizados quando a vida é incerta, pois isso aumenta a possibilidade de as coisas não darem certo. Também somos obcecados por segurança e proteção.
No contexto da afluência inigualável e sem precedentes de nossa sociedade, nos acostumamos a uma falsa sensação de segurança. As instituições governamentais, financeiras, educativas, de saúde e outras têm controles e balanças para garantir estabilidade e bem-estar. Mas a verdade é que somos muito mais vulneráveis do que queremos admitir. Como resultado, quando ameaças penetram no véu da falsa segurança, entramos em pânico. Ironicamente, nesse aspecto, os habitantes do terceiro mundo ou de países devastados pela guerra estão em vantagem. Eles nunca esperam segurança ou proteção de suas instituições e, quando a realidade chega, é simplesmente entendida e aceita como parte da vida. Talvez por esse motivo, a ansiedade nos Estados Unidos seja maior do que em todas as outras nações do mundo. E as nações mais ricas estejam em situação substancialmente pior do que em países em desenvolvimento. Inclusive, os países de baixa renda, por exemplo, Colômbia, Peru, são aproximadamente metade menos ansiosos que países de renda média, por exemplo, Brasil, México, que são metade menos ansiosos que países de alta renda, por exemplo, Estados Unidos, França. Na sociedade ocidental, tendemos a medicalizar estados normais de humor. Níveis de estresse que eram considerados normais 20 ou até 10 anos atrás hoje são motivo para uma prescrição de frontal. Esperamos que nossas emoções sejam totalmente equilibradas. Queremos que tudo ocorra sem problemas. Não podemos tolerar a incerteza de que nossa mente e nosso humor não cooperarão. Não conseguimos lidar com o desconforto ou com a ansiedade e a desmotivação. É quase como se quiséssemos estar no piloto automático. Nos sentirmos sempre confortáveis, felizes e bem-sucedidos. E, quando nosso conforto é interrompido, não somos capazes de aceitar como nos sentimos. Nossa incapacidade de aceitar as coisas como são faz com que nossas emoções se intensifiquem. Em alguns casos, até faz desencadear uma espiral que resulta em ansiedade perpetuamente grave. Não estou dizendo que a busca da equanimidade seja algo ruim. É bom buscar felicidade e conforto, até certo ponto. Mas quanto mais esperamos certeza e segurança totais, e quanto mais incansavelmente as buscamos, nos apegamos e não conseguimos nos sentir bem sem elas, mais debilitado fica nosso emocional. Devido a essas expectativas elevadas e à ansiedade que é desencadeada quando elas não são atendidas, ironicamente achamos mais difícil, e às vezes impossível, desabrochar. Acredito que nossa perspectiva social da ansiedade, nossa perspectiva da vida, tornou a prevalência e a gravidade dos problemas de ansiedade muito piores. Quando eu estava começando minha clínica em Nova York e escolhi chamá-la de Centro para a Ansiedade, muitos dos meus amigos ficaram perplexos. Eles me perguntaram por que não tinha escolhido um nome como Centro de Tratamento da Ansiedade ou Centro de Alívio da Ansiedade. Expliquei que minha filosofia de tratamento da ansiedade não ajudava as pessoas a se tornarem menos ansiosas. Eu ensinava a conviver com a ansiedade e a fazer dela sua amiga. Portanto, Centro para a Ansiedade parecia apropriado, já que o objetivo é aprender a prosperar com a ansiedade, não se livrar dela. A ansiedade pode contribuir muito quando paramos de fugir dela. Pode aumentar a autoconsciência de nossos pontos fortes e áreas de crescimento. Pode nos lembrar da necessidade de sermos compassivos com nós mesmos, algo que falta muito em nossa sociedade. A ansiedade também pode melhorar nossos relacionamentos. Se a aproveitarmos adequadamente, ela pode nos ajudar a criar um vínculo emocional mais profundo com outras pessoas. Podemos aprender a ser vulneráveis com os outros, compartilhando nosso mundo interior com eles e dando-lhes a oportunidade de cuidar de nós. E, por fim, a ansiedade pode nos ajudar a identificar pontos fortes que nunca percebemos possuir. Podemos aprender a aceitar que, como seres humanos, nosso conhecimento e controle são limitados. Também podemos usar a ansiedade para identificar nossos pontos fortes exclusivos e ultrapassar nossos limites. A ansiedade pode ser um sinal de inteligência.
Um crescente número de pesquisas sugere que indivíduos com transtornos de ansiedade têm QI mais alto do que as pessoas saudáveis. Além disso, indivíduos ansiosos tendem a ser mais atentos e a se lembrar de detalhes, uma vez que o mesmo neurotransmissor associado à ansiedade. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.